A palavra morte vai aparecer a primeira vez na Bíblia, na verdade, em Gênesis, capítulo 2, versos de número 16 e 17, necessariamente o 17. Deus, ele criou Adão, mas antes de criar Adão, Deus já preparou um ambiente, porque Deus jamais te levará para o ambiente sem que antes ele não o tenha preparado. Eu vou repetir, Deus não te levará para o ambiente sem que antes ele não o tenha preparado. E quando Deus colocou Adão no jardim, no Éden, Deus dissera: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas tem uma árvore que você não poderá comer, e essa todos nós sabemos é a do conhecimento do bem e do mal. Mas a ordem veio com uma sentença caso o Adão viesse a comer. Deus dissera: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, em hebraico é morrendo morrerás. Essa expressão não cabe na transliteração para a língua portuguesa, então ficou: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Ou seja, se Adão comer do fruto da árvore que Deus dissera para não comer, ele iria morrer. E o Paulo, quando escreve à igreja de Roma, no capítulo 5, versos 12, diz Paulo aos romanos: porque o pecado entrou no mundo por um homem, logo a morte passou a todos os homens. O que nós aprendemos? Que o pecado entrou no mundo por um homem, a saber, Adão. Se não existe o pecado, não existiria a morte. Logo, a morte é consequência do pecado. Quando Adão ele peca, ele morre. E a Bíblia trata com 3 tipos de morte. Quantos tipos? Diga bem forte: espiritual, física e eterna. Então, a Bíblia, ela trata, descreve, atesta, ratifica e corrobora 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna. Quando Adão peca, Adão morre, mas Adão vai morrer espiritualmente. Fisicamente ele vai morrer com 930 anos. Logo, o que nós entendemos? Quando Adão ele peca, ele morre espiritualmente. E a Bíblia fala sobre morte espiritual? Fala. Efésios capítulo 2, versos 1, palavras de Paulo. E eu gosto muito de ver o que eu estou vendo agora: pessoas com caneta e caderno anotando. Na verdade, eu prefiro 1 milhão de vezes alguém com a caneta anotando do que cutucando o irmão para receber um jargão profético. Na verdade, o texto de Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Para quem Paulo escreveu? Para uma igreja. Paulo está dizendo: vocês estavam mortos, mas agora estão vivificados. Que morte é essa? Espiritual. Paulo está escrevendo para vivos, mas que outrora estavam mortos por conta de delitos e pecados. Então vocês foram vivificados pela palavra de Deus, porque vocês estavam mortos em delitos, em algumas traduções, em ofensas e pecados. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1 das 7 igrejas da Ásia, nós temos uma carta direcionada à igreja de Sardes, dizendo: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Que morte é esta? Espiritual. Então nós já aprendemos que quando o pecado entrou no mundo, entrou 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna. A morte espiritual é quando Adão ele come, ele morre espiritualmente. E já disse, fisicamente ele vai morrer com 930 anos. O que você aprendeu aqui já essa noite, dentro deste contexto sobre aspecto morte, é que se não existe o pecado, não existiria a morte. Só que Paulo, em Romanos 3:23, ele nivela a igreja de Roma. Ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está descrevendo à igreja de Roma: se todos pecaram, todos morreram. Logo, todos nós nascemos mortos em pecado. Permita-me te confrontar e descaracterizar um costume que nós temos em nossas igrejas brasileiras, dentro de nossos arraiais. Ninguém aqui nasceu em berço evangélico. Se você for, por exemplo, na cidade de São Paulo e procurar em algum shopping um berço evangélico, você não vai encontrar. Saia e vai para a Europa, entre em algum shopping e pergunte para o vendedor: tem algum berço evangélico aqui? Esse berço não existe. Nos Estados Unidos também não. Para não perder tempo, em lugar nenhum no mundo existe um berço evangélico. E por quê? Porque ninguém nasceu salvo. Todos nós nascemos mortos em pecado. Mas vou abrir um parênteses aqui. O Deus que nós servimos, ele quebrou a regra. Eu vou te explicar. Porque se as crianças morrerem
Antes mesmo de confessarem a Cristo como Salvador, Jesus disse que delas é o reino dos céus. Criança que nasce especial, com algum problema físico, por exemplo, que dificultaria ela de compreender o que é se arrepender, pecar e crer quem é Jesus, dentro desse bojo, todas as crianças serão salvas. Sendo assim, Jesus ele mesmo quebra a regra. Fecha um parênteses. Mas isso não significa que você nasce em um berço evangélico e que você já nasceu salvo porque seus pais são cristãos. Você nasceu em um lar cristão, porém você nasceu morto espiritualmente. E lá vai. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Se você não pegou, não há problema nenhum, porque o Nicodemos talvez morreu e também não tenha pego. Eu vou repetir. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Eu vou explicar. Se nessa vida, esquece berço, não existe. Se nessa vida você nascer uma única vez do ventre da sua mãe, nasceu uma, tu vai morrer 2. Por quê? Nasceu do ventre da mãe uma, um dia você vai morrer fisicamente. E um dia, no juízo final, Apocalipse 20, a partir do versos 11, você receberá o dano da segunda morte, a morte eterna. Nasceu uma, morrerá 2. Mas se você nascer do ventre da sua mãe uma, e depois nascer da água e do Espírito 2, tu só morrerá uma fisicamente. Só porque deu glória, agora eu vou dizer: mas ainda que esteja morto, viverá. Como vocês estão mais animados, eu tenho uma boa notícia. Eu não sei qual. Há uma geração que não vai morrer nenhuma.